Olá, amigo ou amigo, é bom estar contigo, é bom partilhar contigo a palavra de Deus nestas lições que nos mostram um conflito que poucos veem. Eu convido-te a que partilhes com os teus amigos, quer os nossos links no canal YouTube, do nosso canal YouTube, ou então da nossa página Facebook, 2 minutos com ele. Lá encontrarás, para além destas lições, aqueles 2 minutos e outros materiais, nomeadamente para poderes aumentar ou então ajudar os teus amigos a aumentar o seu conhecimento bíblico. Nós recomendamos a nossa série de estudos com o título Luz e Paz para hoje. Ali encontrarás temas que te ajudam a compreender melhor a vontade de Deus, a compreender melhor a palavra de Deus, a compreender melhor aquilo que Deus quer para cada um de nós. A semana passada vimos mais alguns exemplos de pessoas que, apesar das perseguições, continuaram a espalhar luz em meio às trevas espirituais. Neste resumo desta lição desta semana, iremos ver a lição número 6 e iremos olhar para um tema cuja interpretação tem dividido muitos cristãos. Quem são as 2 testemunhas que são apresentadas em Apocalipse no capítulo 11? Mas já lá vamos. O texto base da nossa lição, a lição desta semana, realça um aspecto muito interessante, ou melhor, muito importante da palavra de Deus. Vê aquilo que diz o profeta Isaías no capítulo 40 e no verso 8. Sim, a erva seca e a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Esta é uma verdade incrível que mostra a origem divina e a conservação por Deus da sua palavra para cada um de nós. Ao longo dos séculos, a palavra de Deus tem sido rejeitada, colocada em dúvida, acorrentada em mosteiros, queimada na praça pública, rasgada, etc. Mas aqueles que o fizeram foram humilhados, foram ridicularizados, porque ela prevaleceu contra a sua própria vontade. Ela, como diz o texto que lemos, permanece para sempre. A nossa lição traz a história interessante que se passou com William Tyndale, que foi julgado e condenado por ter traduzido uma grande parte da Bíblia para a língua inglesa. Quando lhe perguntaram no julgamento o que era que o tinha ajudado a espalhar a palavra de Deus, a Bíblia, ele respondeu: foi o bispo de Durham. O que tinha acontecido foi que o bispo tinha mandado comprar todas as Bíblias que Tyndale tinha mandado imprimir para as queimar. E para isso ele pagou um preço muito mais alto do que aquele que Tyndale tinha pago para as mandar imprimir. E com esse dinheiro, Tyndale mandou imprimir muito mais Bíblias. Esta semana iremos ver como, apesar de todos os contratempos, a palavra de Deus realmente subsiste para sempre ou subsiste eternamente. Vejamos agora quem são estas 2 testemunhas que nós referimos lá atrás e que é o título da nossa lição, que são referidas por João no capítulo 11 do livro de Apocalipse. Vejamos o que diz o verso 3. E hei de enviar as minhas 2 testemunhas vestidas de luto que hão de profetizar durante estes 1260 dias. Das diversas interpretações que são dadas a este texto que fala sobre estas 2 testemunhas, e quando nós fazemos uma análise através da história, podemos verificar que estas 2 testemunhas que a revelação de João está aqui a referir-se ao Velho e ao Novo Testamento. Uma testemunha o Velho, outra testemunha o Novo Testamento. O próprio Jesus como que faz a referência a estas 2 divisões, conforme o capítulo 5 e o verso 39 do Evangelho de João, quando ele se refere ao Velho Testamento. Diz ele: estudam as Escrituras com muita atenção e julgam encontrar nelas a vida eterna. Contudo, as próprias Escrituras falam de mim. Portanto, o que existia no tempo de Jesus era o Velho Testamento e é em relação ao Velho Testamento que Jesus está aqui a referir. Portanto, no seu tempo só existia o Velho Testamento. E por diversas vezes e durante o seu ministério ele vai referir textos do Velho Testamento. Por outro lado, no capítulo 24 e no verso 11 do Evangelho de Mateus, ele está a referir-se agora à segunda testemunha. Vê o que diz o verso 14 do capítulo 24.
Esta boa nova do reino de Deus será pregada em todo o mundo como testemunho para os povos. Então chegará o fim. Este testemunho para os povos começou com os escritos dos evangelistas Mateus, Marcos e Lucas e acabou com o livro de Apocalipse, portanto, e passando por todos os outros livros escritos por o apóstolo Paulo e os outros escritores, acaba no livro de Apocalipse e posteriormente com a redação do Evangelho de João. Vejamos então mais alguns detalhes que nos levam a compreender quem são estas duas testemunhas. Vamos voltar ao capítulo 11 e ao verso 3 do livro de Apocalipse. Vamos voltar a ver o texto. Ele diz assim: e hei de enviar as minhas duas testemunhas vestidas de luto, que hão de profetizar durante estes 1260 dias. Aqui diz que estas testemunhas profetizarão, ou seja, ensinarão, revelarão a palavra de Deus, mostrarão a palavra de Deus durante 1260 dias, vestidas de luto, ou como dizem outras versões, vestidas de saco, porque os judeus normalmente quando tinham uma situação de luto ou de tristeza, eles vestiam-se de saco e colocavam cinza na cabeça. Vejamos agora o que diz o capítulo 12, o verso 6, do mesmo livro de Apocalipse, onde ele vai referir este mesmo período, onde ele diz: a mulher fugiu para o deserto, para um lugar que Deus lhe tinha preparado, a fim de aí ser alimentada durante 1260 dias. Aqui temos novamente os 1260 dias que vimos no texto anterior. Vamos ver mais um texto antes de darmos a explicação sobre o que são estes 1260 dias, ou este período. Vê aquilo que diz Daniel no capítulo 7 e no verso 25 do seu livro. Este há de insultar o Altíssimo e oprimirá os seus santos e há de tentar mudar as suas leis religiosas e os seus dias de festa, e os santos ficarão nas mãos deste império, durante 3 anos e meio. Daniel usa uma maneira diferente para descrever este período profético. Ele diz que que ele durará 3 anos e meio. Seguindo a interpretação de que um dia profético corresponde a um ano, podemos dizer que estes 1260 dias, ou estes 3 anos e meio, em algumas traduções é traduzido por um tempo e tempos e metade de um tempo. São exatamente o mesmo período de 1260 anos. Vejamos então, se um tempo que representa um ano são 360 dias, tempos são 2 anos, que representam 720 dias. Logo, metade de um tempo, ou meio ano, são 180 dias. E agora vamos fazer então esta conta. Somamos 360 mais 720 mais 180 e temos 1260 dias, tal como os 2 textos de Apocalipse, ou seja, 1260 anos. Comecemos esta rápida análise sobre este período de tempo, olhando para a descrição que Daniel faz, onde diz que um poder insultará ou blasfemará contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e tentará mudar as suas leis religiosas. Estás a ver o texto aí? Esta descrição corresponde a um poder que chamou assim prerrogativas, ou seja, atributos divinos, ou seja, que só pertencem a Deus. Como, por exemplo, perdoar pecados. Ele acabou por perseguir aqueles que procuravam obedecer à vontade de Deus unicamente. Ele alterou a lei de Deus, suprimiu um dos mandamentos da sua lei e alterou o texto do 4º mandamento, mudando o dia a que se devia respeitar, o dia que se devia adorar, o dia em que nós devíamos descansar, do sábado para o domingo. Este poder dominou durante 1260 anos, desde o ano 538 até 1798, quando o Papa Pio VI foi levado cativo de Roma para a França. Durante este mesmo período aconteceu aquilo que está descrito no capítulo 11, no verso 13 e também no capítulo 12, no verso 6 de Apocalipse, onde os servos de Deus proclamaram com grande dificuldade, daí vestidos de luto ou vestidos de saco, a mensagem tanto do Velho quanto do Novo Testamento. Para poderem resistir à perseguição que lhes foi movida, eles tiveram que fugir para o deserto, ou seja, para um lugar desabitado, lugares isolados, no caso nas montanhas, onde eles puderam viver a sua fé
Mas mesmo assim, eles continuavam a partilhar esta sua fé com aqueles que sentiam no seu coração o desejo de a receber. Esta mulher que fugiu para o deserto corresponde aos crentes e aos heróis reformadores que nós temos visto ao longo destas últimas semanas. Os valdenses, João Hus, Jerónimo, Martinho Lutero, Ulrich Zwinglio, João Calvino e John e Charles Wesley e muitos outros reformadores. Muitos deles que deram a sua própria vida pela mensagem em que acreditavam. Mas a descrição continua. Olhemos agora para o verso 7 e 8 do capítulo 11 de Apocalipse, onde ele diz: quando acabarem a sua pregação, a besta que saiu do abismo há de atacá-los, vencê-los e matá-los. E agora diz no verso 8, os seus cadáveres ficam nas ruas da grande cidade que simbolicamente se chama Sodoma e Egito, onde também o Senhor deles foi crucificado. Esta descrição está a referir-se aqui não à igreja, não aos reformadores, conforme eu referi, mas às duas testemunhas que nós dissemos, o Velho e o Novo Testamento, que formam a Bíblia como nós a temos. 11 anos antes do fim desse período de domínio papal, em 1789, acontece em França a chamada Revolução Francesa. E com ela, a ascensão oficial do culto da razão, onde a religião é atacada e faz sobressair a razão, o raciocínio, o ateísmo, a defesa da inexistência de Deus e que estes eram os seus pontos centrais, portanto a religião foi praticamente banida, a crença em Deus foi completamente banida. No auge deste período foram queimadas milhares e milhares de Bíblias nas ruas, declarado que Deus não existia e afirmava-se que a morte era um sono sem fim. Não havia esperança da ressurreição. Assim podemos aqui ver que durante a Revolução Francesa, as duas testemunhas de Deus como que morreram suplantadas, substituídas pelo ateísmo e a grande perseguição que surgiu contra os cristãos. Mas o verso 9 do capítulo 11 vai um pouco mais longe, dando-nos alguns detalhes. Diz, durante 3 anos e meio, gente de todos os povos, raças, línguas e nações verão os seus cadáveres e não deixarão que os sepultem. Ele diz aqui que viu os corpos das duas testemunhas jaziam não sepultados durante 3 dias e meio, ou melhor, 3 anos e meio. Eu acho que eu li há bocado 3 anos e meio, mas são 3 dias e meio. Este período de 3 anos e meio foi o auge da Revolução Francesa, que durou de 26 de novembro de 1793 a 17 de junho de 1797, quando foram então removidas pelo governo francês as restrições às práticas religiosas. Continuamos a ver um pouco mais do capítulo 11. Vejamos agora o verso 11, onde diz, mas ao fim de 3 dias e meio, o sopro da vida que vem de Deus entrou neles e puseram-se de pé e o terror apoderou-se de quantos os contemplaram. Aqui diz-nos que no fim desses 3 anos e meio, ou desses 3 dias e meio ou 3 anos e meio, o sopro de Deus entrou neles, ou seja, entrou nestas duas testemunhas, ressuscitando-as. E as pessoas ficaram maravilhadas com aquilo que se seguiu. Prezado amigo, prezada amiga, este foi o período em que Deus suscitou homens e mulheres que se dedicaram a levar o Evangelho até aos confins, a toda a tribo, nação, língua e povo, conforme dizia o texto, de modo livre e sistemático. Não é por acaso que esses esforços missionários mundiais surgiram depois da Revolução Francesa, pois, apesar daquilo que aconteceu, a Revolução Francesa também trouxe o princípio da liberdade de pensamento. A palavra de Deus é viva. E embora para muitos ela parecesse morta, ela continuava a viver no coração dos crentes e voltava a viver em pleno, como predizia a profecia de Apocalipse. Podemos aplicar a palavra de Deus a estas duas testemunhas do Velho e o Novo Testamento ao longo destes tempos difíceis, expressões como aquelas que o salmista usa no Salmo 119 e no verso 89. Por exemplo, onde ele diz, Senhor, a tua palavra permanecerá para sempre mais estável do que o firmamento. Semelhante ao texto introdutório da nossa lição. Ou ainda no capítulo 111 e no verso 7 e 8, onde o salmista diz, tudo o que ele faz é justo e verdadeiro. Os teus mandamentos são dignos de confiança.
porque foram estabelecidos para sempre e baseiam-se na verdade e na retidão. Como diz o autor da lição, a palavra de Deus pode ser atacada ou suprimida, mas nunca será erradicada. Apesar dela ter sido escondida nos conventos, ela foi descoberta e foi traduzida. Apesar dela procurar ser queimada, ela resistiu. A maneira como a palavra de Deus subsistiu nestes tempos desafiantes, quer antes, quer durante a Revolução Francesa, pode dar-nos a certeza de que ela continua e continuará viva e eficaz até à volta de Jesus. Ela será a base da proclamação da mensagem do primeiro anjo que levará a toda a nação, tribo, língua e povo esta mensagem, conforme diz Apocalipse no capítulo 14 e no verso 6. Vi depois um outro anjo que voava muito alto, tinha consigo uma boa nova de valor eterno para anunciar aos habitantes da terra, a todas as nações, raças, línguas e povos. Do mesmo modo que a palavra de Deus, com as suas promessas do passado, com as suas promessas para o futuro, a concretização de todas as profecias, deram certeza aos reformadores e àqueles que se lhe seguiram, ela mesma nos dará força e ânimo para avançarmos até à volta de Jesus. Vê a descrição que é feita nos versos 15 e 17 do capítulo 11. Ainda voltamos ao capítulo 11 do livro do Apocalipse, onde ele diz que tudo isto será uma realidade. Diz, o sétimo anjo tocou a trombeta e ouviram-se aclamações no céu. Chegou o reino do mundo e de nosso Senhor e do seu Messias, que há de reinar por todo sempre. E depois no verso 17 ele termina dizendo, damos-te graças, Senhor Deus Todo-Poderoso, tu que és e que eras, porque recebeste o teu grande poder e estabelecestes o teu reinado. Terminamos com uma citação de Ellen White, uma escritora americana, no livro O Grande Conflito, o livro que serve de base a estas lições, onde ela na página 245 diz, o que quer que for edificado pela autoridade do homem será destruído. Mas o que está baseado sobre a rocha da imutável palavra de Deus permanecerá para sempre. Prezado amigo, prezada amiga, este é o tempo de olharmos para os acontecimentos do passado, termos os olhos abertos em relação aos acontecimentos do presente e, acima de tudo, termos a nossa esperança colocada na concretização dos acontecimentos que estão previstos para o futuro. Querido Pai, obrigado por esta esperança maravilhosa. Obrigado pelo modo como Tu conservastes estas duas testemunhas para que elas chegassem a nós e nós pudéssemos ter a esperança que vem de Ti e, acima de tudo, nós podemos também transmitir esta esperança àqueles que estão ao nosso redor. Abençoa esta amiga, abençoa este amigo nesta missão, quem sabe, de levar este Evangelho aos outros também. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. E para a semana vamos à nossa lição número 7, que tem como título Motivados pela Esperança. Nós iremos olhar ainda para aquilo que se passa na Europa e como a maneira encontrada por algumas pessoas para fugirem da perseguição aqui na Europa foi atravessarem o Atlântico, indo para os Estados Unidos, começando aí uma nova era da Igreja Cristã. Para a semana encontramos-nos aqui para ver este tema também. Um abraço e até para a semana.